Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. 11 de dezembro de 2022, domingo, pedindo a Deus que abençoe a todos nós nesse terceiro domingo do Advento, do ano A. E o Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículos de 2 a 11. Queridos irmãos e irmãs paroquianos da nossa paróquia Nossa Senhora da Abadia, Lagoa da Confusão, Diocese de Cristalândia, o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Daquele tempo, João estava na prisão, quando ouviu falar das obras de Cristo. Enviou-lhe alguns discípulos para lhe perguntarem: és tu aquele que há de vir, ou devemos esperar um outro? Jesus respondeu-lhes: ide contar a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos recuperam a vista, os paralíticos andam, os leprosos são curados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam e os pobres são evangelizados. Feliz aquele que não se escandaliza por causa de mim. Os discípulos de João partiram, e Jesus começou a falar às multidões sobre João. O que fostes ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? O que fostes ver? Um homem vestido com roupas finas? Mas o que vestes roupas finas estão nos palácios dos reis. Então o que fostes ver? Um profeta? Sim, eu vos afirmo, e alguém que é mais do que um profeta, é dele que está escrito: eis que envio o meu mensageiro à tua frente, ele vai preparar o teu caminho diante de ti. Em verdade vos digo, de todos os homens que já nasceram, nenhum é maior do que João Batista. No entanto, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. João Batista é o último profeta do Antigo Testamento e ele encerra o Antigo Testamento. E Jesus abre o Novo Testamento. Por isso que no encontro de Isabel e Maria, temos o encontro de Jesus e João Batista, e João Batista já aponta: eis o Filho de Deus, aquele que há de vir. E o Espírito Santo sempre presente nessa realidade, nesse contexto. E nós nos deparamos com aquilo que o Evangelho vai nos mostrando, porque há um momento X na história da humanidade que Deus, com muito carinho, com muito respeito, com muito afeto, resolveu interferir diretamente na vida humana. O anúncio da salvação, o anúncio do Filho de Deus. Se a gente for olhar para o mundo, para a história, não mudou nada. Não mudou nada no sentido de que o nascimento de Jesus não alterou nada na vida de ninguém. As pessoas continuavam fazendo a mesma coisa, o Império Romano continuava sendo a mesma coisa. Ao nascer, Jesus não alterou nada. Alterou sim na vida de quem se abriu ao Espírito Santo, como Maria. Aí muda tudo. Muda a história, muda a vida, a mãe de Jesus muda o modo de pensar, o modo de agir, o modo de se comportar. Para quem se abre à ação do Espírito Santo e contempla o presépio, a vida se altera totalmente. Mas, na maioria das vezes, para quem não se abre à ação do Espírito Santo, a vida não altera nada. Então, o que nós temos no Evangelho de hoje? João Batista tinha sido preso. E na prisão havia uma grande dúvida: quem é o Messias? E João Batista também tinha essa dúvida, porque a expectativa é de que o Messias seria um homem forte, um homem de exército, que ia combater o Império Romano, que ia combater os impérios do mundo. Era um rei à medida da realeza, da grandeza e do poder de exército, da economia, da política, da força. E Jesus não é nada disso. Jesus é um filho de carpinteiro, filho de uma mulher chamada Maria, de uma cidadezinha desconhecida, minúscula, que não tinha importância nenhuma. Então estava difícil acreditar em Jesus. E João Batista também tinha essa dúvida: mas eu estou anunciando a chegada de alguém, mas quem é? Eu estou anunciando a chegada do Messias, mas quem é? E essa dúvida que pairava no mundo de todo mundo, na cabeça de todo mundo, então, até de João Batista. Então João Batista, na prisão, manda
viu? João Batista estava na prisão. Quando ouviu falar das obras de Cristo, enviou-lhe alguns discípulos para lhe perguntar: és tu aquele que há de vir ou devemos esperar um outro? A grande pergunta de João Batista: é você que nós estamos esperando ou devemos esperar um outro? Porque nós não temos certeza se é você, Jesus. A gente vê as suas obras e é interessante que usa a obra de Cristo. Cristo é um título de grandeza, não é o sobrenome de Jesus. Viu? Então, a gente ouve falar das suas obras, ou Jesus, das obras de Cristo, mas a gente não tem certeza se é você. Viu? É você ou devemos esperar um outro? Viu? E aí, o que Jesus responde? Jesus respondeu-lhe: ide contar a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos recuperam a vista, os paralíticos andam, os leprosos são curados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam e os pobres são evangelizados. Feliz aquele que não se escandaliza por causa de mim. O que Jesus está dizendo Jesus não responde. Jesus pede para que dê uma olhada no que anda acontecendo. Dê uma olhada naquilo que está aí. As pessoas, os pobres são evangelizados, os leprosos são curados, os cegos voltam a ver. Quer dizer, dá uma olhadinha no que está acontecendo. As pessoas são evangelizadas, as pessoas são curadas, recuperam a vista, viu? E a vida, olha o que está vendo. E aí quando Jesus diz: felizes aqueles que não se escandalizar de mim, porque era um escândalo Jesus dar atenção para esse tipo de gente. Era um escândalo Jesus colocar a mão no leproso, pegar em alguém com febre, se aproximar de alguém que era cego, que não andava, que era mudo, surdo. Era escandaloso porque essas pessoas eram consideradas como alguém que não era abençoada por Deus, como alguém que não tinha bem assim a graça de Deus. Por isso, a reflexão de hoje é isso. Diante da dúvida, Jesus convida ao discernimento. Jesus convida ao discernimento dizendo: veja o que está acontecendo. Veja o que está havendo por aí. Veja o que as pessoas estão realizando na vida delas. Estamos devolvendo vida e perdão para quem tinha salvação. Estamos devolvendo as condições necessárias para que cada ser humano possa viver com dignidade a sua própria vida. Estamos dando atenção para aqueles que são considerados um nada. Estamos dando atenção para aqueles que vocês acham que não tem valor nenhum e são os privilegiados de Deus. Então Jesus convida os discípulos de João Batista a olhar o que está sendo feito. Jesus não responde. Veja o que está acontecendo. E aí, felizes aqueles que não se escandalizam por eu estar dando atenção para quem vocês consideram como que não presta. De eu estar dando atenção e curando esses que vocês acham que não tem salvação. Viu? E depois os discípulos de João Batista partiram. E Jesus começou a falar às multidões sobre João. O que fostes ver no deserto? Um caniço rachado, agitado pelo vento? O que fostes ver? Um homem vestido de roupas finas? Mas os que vestem roupas finas não estão no deserto, estão nos palácios. Então o que fostes ver? Um profeta? Sim, eu vos afirmo, alguém que é mais do que um profeta. É dele que está escrito: eis que envio o meu mensageiro à sua frente, ele vai preparar o teu caminho diante de ti. Em verdade vos digo, de todos os homens que já nasceram, nenhum é maior do que João Batista. No entanto, o menor no reino dos céus é maior do que ele. O menor no reino dos céus é Jesus Cristo. Jesus é considerado o menor no reino. Mas ele é maior do que João Batista. Mas ninguém é maior do que João Batista desses que foram para o céu e para a eternidade. Jesus agora fala de João Batista. Esse veio para anunciar a chegada. Vocês foram ver alguém que é mais do que um profeta. Vocês foram ver alguém que no deserto e não na cidade grande, no deserto que faz lembrança da saída do povo do Egito em direção à terra prometida, no deserto é o processo de conversão, é o lugar do silêncio, da experiência de Deus no deserto.
também o lugar das tentações, por isso o deserto é lugar das tentações e da conversão ao mesmo tempo. João Batista fala no deserto e João Batista anuncia a vinda de Jesus. Jesus tem um profundo respeito por João Batista. Jesus tem uma grande admiração por João Batista, tanto que Jesus se submete ao batismo de João Batista. Mas cabe a cada um de nós sempre lembrar, a gente descobre quem é Jesus não é em discurso, é naquilo que a gente vê que está acontecendo. Vejam o que andam fazendo, principalmente em direção aos pobres, aos mais humildes, aos mais simples. Por isso peçamos a Deus que abençoe a todos nós, nos dê sabedoria, paz, guie o nosso coração e nos ajude a superar as dificuldades do dia a dia, para que Deus ilumine a nossa vida, guie o nosso coração e nos fortaleça na fé. E que Deus possa estar presente no coração de cada um de nós, para que a gente, olhando o que Jesus faz, a gente descubra onde é que Ele está. Não é uma questão de discurso. Jesus pede, veja o que está acontecendo. O que anda acontecendo com gente pobre, doente, sofrida, abandonada. E depois Jesus mesmo que dá testemunho de quem é João Batista. Esse é um profeta e ele é grande no reino de Deus, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele, que é Jesus Cristo. E é nele que nós acreditamos, através das obras que ele faz, através do testemunho de vida que ele faz. Um abraço, até mais.